Olá, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós vamos examinar hoje o tema Não julgueis para não serdes julgados. E também, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós não podemos perder de vista que o tema está inserido dentro da ideia de misericordiosos, a ideia de uma atitude misericordiosa, tendo como meta obter misericórdia. Então, não julgueis para não serdes julgados, como se insere neste contexto a misericórdia. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, da mesma forma. Como se encontra dentro do tema a misericórdia. Então, Allan Kardec inicia com um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, que é o seguinte: Não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que tenhais servido para com os outros. Essas colocações de Jesus deixam claro que não é uma questão relativa. Pode ser, mas pode não ser, quem sabe? Não. É absoluto. É inflexível. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Ou seja, da mesma forma que você for julgado pelos outros. Conforme você, da mesma forma que você julgou os outros. Da mesma forma, isso tem a ver com a intenção. Com que propósito eu estou julgando os erros de uma pessoa perante a lei de Deus ou a lei dos homens? Qual é o meu propósito? Então ele fala ali, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Ou seja, da mesma forma. Se é uma forma distorcida ou uma forma justa. Se é uma forma misericordiosa ou se é uma forma impiedosa. Onde eu utilizo o julgamento para me beneficiar, eventualmente prejudicando o outro, ou se eu utilizo o julgamento para auxiliar a pessoa, para que ela entenda o mal e se liberte do mal. Essa é a questão. Por que isto é assim? Por que é tão absoluto assim, como diz, não julgueis a fim de não serdes julgados? Por causa das emissões do nosso sentimento e do nosso pensamento nesse ato de julgar. Se eu julgo com má intenção, eu estou emitindo de mim essa natureza de pensamento, de sentimento, de vibrações. Isto vai ficar impregnado em minha atmosfera vibratória, digamos assim. Isso se torna para mim um imã de atração de coisas semelhantes. A questão de afinidade. Se eu julgar de uma forma que prejudique, de uma forma maldosa, de uma forma insensível, então eu estarei aberto, naturalmente atraindo para mim esta mesma ordem de
pensamentos, de julgamentos, de vibrações. Não existe meio termo, é a lei. Kardec acrescenta um outro texto bem conhecido, onde nós também vamos verificar, e eu quero dar destaque a este aspecto, já que o texto tem inúmeros itens para análise, que é a questão da intenção, o propósito, a insensibilidade no julgamento, a indiferença pela sorte da pessoa. Ainda que haja um erro, não estou a fim de corrigir o erro, estou a fim de me beneficiar, indiferente à sorte disso para o outro. Veja só. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Observe o propósito dos escribas e dos fariseus. Capturaram uma situação de adultério e trouxeram a mulher. Qual é o propósito deles? Corrigir o erro? Identificar o mal e orientar para que o mal não voltasse a ocorrer? Não. O propósito deles era para que Jesus tivesse algum confronto diferente de Moisés e dessa forma eles pudessem acusar a Jesus. Não tinha nada a ver com a mulher. Não tinha nada a ver com aquele erro que ela estava cometendo, que era um texto que estava escrito na lei. Só que também eles, de tal forma, estavam com uma intenção distorcida que a lei a qual eles se referem está em Levítico, capítulo 20, versículo 10, fala não só da mulher e do homem. Mas eles só trouxeram a mulher. Então o propósito deles não era bom. Então veja que intenção. E Jesus não trata de fazer o que eles queriam. Jesus vai no erro que eles estavam cometendo. Da mesma forma, Jesus não age como eles agiram. O que eles estavam fazendo? Cometendo um erro, os escribas e fariseus. Em vez de examinarem o mal do adultério e corrigir o mal, eles estavam indiferentes a isso. Eles vieram para
pegar Jesus numa falha que ele cometesse diante da lei de Moisés. Eles estavam em erro, Jesus vai direto no erro. Jesus não procura se justificar perante Moisés, não, veja bem, olha isso, não. Jesus fala para eles, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E eles então se retiraram, primeiro os mais velhos. Geralmente são pessoas que têm mais reflexão sobre os seus comportamentos na vida. Então este é o ponto. Jesus não se justifica, não procura se defender, nada disso. Ele observa o erro deles e aponta o erro, indicando a eles, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, mostrando que só teria condição de fazer um julgamento justo quem estivesse isento de pecados. Olha que interessante. Então Jesus traz a questão, nesses dois momentos que Kardec adiciona aqui, para a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não tem como transferir isso para um texto escrito, não tem como transferir para outras pessoas, porque diante de Deus nós vamos responder pelo que nós fazemos. E disso não tem escapatória, não é? Kardec faz o seguinte comentário: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se essa mesma censura não nos pode ser feita. A questão da indulgência. Porque o que está apresentando aqui é bem-aventurados que são misericordiosos. A misericórdia é um sentimento e uma ação, um pensamento em relação ao outro, em relação à natureza, em relação aos animais, em relação aos vegetais. Quer dizer, a nossa relação com a criação de Deus. Este sentimento, no seu sentido mais elevado, é amor. E a indulgência, quer dizer, a consideração para com a outra pessoa, com a situação que nós estamos ali julgando, este sentimento de indulgência é uma emanação de amor. E Deus é amor. E nós encontraremos misericórdia quando estivermos sendo misericordiosos, que é da natureza do Espírito. Quando nós fugimos disso, nós estamos sob a ação do ego. O ego que separa as pessoas. Eu estou separado da natureza, estou olhando só para mim, separado da natureza, da outra pessoa. Quem separa é o ego. O self não. O self está em comunhão com Deus. Então veja o conflito. A intenção no julgar. Ser indulgente para com a pessoa. Isto está na natureza do espírito, na natureza do self, que é a meta, é para onde estamos caminhando. É tudo o que nos acontece é para nos dirigir a este ponto de indulgência, de benevolência e de perdão, que é a caridade. Quando fugimos disso, nós estamos em curso na lei do retorno, da causa e efeito. Eu tive uma intenção má, eu provoco uma abertura para o retorno de uma ação má equivalente para nós.
nós atraímos com tudo aquilo que criamos. Se criamos o bem, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, isto é manifestações de amor. Deus é amor. É preciso buscar a comunhão com Deus e com tudo que criou. Não é? Então Jesus mostra essa diferença, tanto a lição que ele prega naqueles escribas e fariseus é nesse sentido. Olhe para vocês, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Olhe para si. Corrija as distorções do seu coração. E Kardec prossegue nesta mesma linha. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto no caso então só há maledicência e maldade. Veja que isto conflita com a natureza íntima do nosso ser, onde as experiências da encarnação, da vida, nos são proporcionadas para alcançar este ponto de equilíbrio. Mas quando há maledicência, estamos em desequilíbrio, gerando para nós a lei de retorno, não é? Quando então eu uso o julgamento para desacreditar a pessoa cujos atos nós criticamos, então isto eu estou dando abertura em meu íntimo como um campo magnético de atração e eu vou atrair coisas semelhantes, não é? O primeiro, ou seja, reprimir o mal, pode ser louvável. Não quer dizer que é louvável. Pode ser louvável, depende da circunstância. Pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Este é o ponto. Que às vezes nós vemos no julgamento, nós estamos falando aqui, não julgueis, tal. Eu estou julgando a atitude de alguém que está construindo algo que vai causar danos a si ou a outras pessoas, às vezes para si e para os outros. Aí, nesse caso, na medida da minha possibilidade, vou intervir para que o mal não cause danos maiores e que possa induzir a pessoa a notar que aquilo que está fazendo é um mal. Isso decorre o que? Um bem. Deixa de prejudicar pessoas e a pessoa que está fazendo mal presta atenção: opa, isso aqui eu estou fazendo errado, não tinha percebido. Então resulta daí um bem. Isso não é muito fácil, né? Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante quando eu mostro que a pessoa está em erro? Com cuidado, né, para não causar dano à pessoa. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. É importante a gente fazer um comentário a respeito das vibrações. Quando a minha intenção é carregada de algum grau de maldade, digamos assim, seja de inveja, seja de despeito, seja de outra natureza qualquer, ao julgar uma outra pessoa, porque nós carregamos essas imperfeições. Não há o que negar. Nós emitimos isso. Isso é da nossa natureza de emissão íntima. Isso cria em torno de nós um campo magnético característico do nosso ser. Quando estamos encarnados, não percebemos bem, nem quando nós emitimos, nem quando recebemos. Sentimos mal-estar, a vida começa a não dar certo, a gente não entende por quê, culpa isso, culpa aquilo, mas no fim é resultado das nossas ações. Mas quando nós desencarnamos, tudo isso que nós construímos ao longo da vida, essas vibrações, as intenções, os malefícios que causamos, etc., ou os benefícios que provocamos, tudo isso está em nós, faz parte de nós. Nós já tínhamos isso quando encarnados, só que a gente não percebia.
Mas quando a gente desencarna, está tudo ali. E a gente começa a sentir e perceber essas vibrações com alta intensidade. E aí há muito sofrimento. E, além de receber as vibrações, às vezes maldosas de pessoa encarnada ou até desencarnada contra nós, porque fizemos dessas pessoas inimigos. Não fomos indulgentes, não perdoamos, não fomos benevolentes e construímos inimizades. E emitem para nós vibrações. E as vibrações nos ferem profundamente. É como se nós estivéssemos sendo julgados o tempo todo quando a gente parte para o plano espiritual. É muito doloroso isso aqui. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. Lembra quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se eu critico aquilo que eu também faço, como é que fica, né? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Se eu faço aquilo que eu estou condenando, eu não tenho direito. Não é? A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquela pessoa que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Então as pessoas deixam de respeitar aquela pessoa que viola as leis que ele próprio precisaria cumprir. Perde o respeito, né? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Aí vem a autoridade legítima. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então aí está, nós vemos que todo o capítulo, aqui nós concluímos as análises de Kardec, no próximo vídeo nós vamos examinar Instruções dos Espíritos, mas nós verificamos que todo o capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, nos coloca diante de nós próprios, da responsabilidade de nossos atos. Nós é que construímos o bem ou o mal que vai resultar de retorno para nós. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se eu não perdoo, eu estou naquela posição de estou aberto a receber também o não perdão, a intolerância, não é? Reconciliação com o adversário. Se eu não reconcilio, eu deixo aberto a questão para receber de volta aquilo que eu fiz. O sacrifício mais agradável a Deus é fazer o sacrifício do ressentimento, porque caso contrário eu receberei de volta. Sempre a responsabilidade. Não tem como transferir isso. O argueiro e a trave no olho. Eu olho para o cisco no olho do outro, não vejo a trave no meu olho. A mesma questão. E não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todo o capítulo remete a nós próprios a responsabilidade pelos nossos atos, para que venhamos a construir uma maneira de viver autônoma diante da lei de Deus, sem fuga, sem disfarce, sem mentiras, sem falsidades, sem fraude, sem todo tipo de artifício para enganar. Não se engana, porque a nossa consciência é divina. Não há como a gente enganar a nós próprios. Fica então esses comentários a respeito deste item do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E no próximo vídeo nós retornaremos para falar sobre algumas instruções deixadas pelos Espíritos sobre este assunto. Até lá então, e fiquemos com Deus.